Vamos hoje romper com o que nos impede de avançar. Eu posso ouvir um amém? Por vezes, na nossa jornada, impossibilidades, desafios, eles se avolumam no mesmo ritmo em que estamos dispostos a crescer, a avançar. Por exemplo, nos foi proposto viver um ano do romper. Mas você já aprendeu, você já entendeu, você já discerniu em Deus que romper não vem sem lutas. Romper não virá sobre as nossas vidas se permanecermos estagnados ou passivos demais. Romper é resultado de posicionamentos. Romper é resultado de obediência. Romper é resultado de resiliência, de perseverança, mesmo quando as coisas não parecem dar certo. Muitas pessoas confundem as coisas. A gente vem aqui no púlpito e declaramos, olha, 2026 vai ser um ano do romper, você vai viver um ano extraordinário. E aí você gera uma expectativa equivocada no teu coração do tipo, eu passei tanta coisa difícil nos últimos anos, eu acho que esse ano vai. Eu acho que esse ano é o meu ano, então tudo vai dar certo. Eu não vou ter mais dor de cabeça no trabalho, eu não vou ter mais problemas dentro de casa, agora tudo vai fluir de uma maneira muito calma, muito tranquila. Isso não existe. Geralmente o adolescente, o pré-adolescente, quando ele está crescendo, às vezes ele tem um pouquinho de dor nas articulações, nas juntas. O que é? A dor do crescimento. Olá, igreja, que alegria ter você conosco em nossa celebração. Sejam bem-vindos a mais um ACTV. Desafios esses que você pode encarar de duas maneiras. Ou você os evita e permanece estagnado, ou você os enfrenta e conforme estes desafios são vencidos, mais crescimento, mais rompimento. Existem dois tipos de pessoas em meio a crises. Existem dois tipos de pessoas em meio a impossibilidades. A partir das 17 horas, cada um na sua respectiva faixa etária, com a segunda parte da nossa série de mensagens. O desistente, ele sempre olha para o copo meio vazio. Ele sempre olha para aquela situação como algo que nunca vai ser destronado e nunca poderá ser vencido. Esse é o desistente. Esse é o que não rompe. Esse é o que espera as coisas chegarem muito fácil. E você não foi chamado para ser do time dos desistentes, porque em Cristo você é mais que vencedor. Você é chamado para ser do time dos vencedores. O top 1396 da Trek Vale dos Esportes está chegando. E para você que deseja ter uma experiência com o Legendário 01, essa é a sua oportunidade. Garanta sua vaga hoje mesmo através do @Legendários Vale dos Esportes. E no próximo domingo nós celebraremos a ceia do Senhor em família às 8, 10, 16, 18 e às 20 horas. Convide um amigo, um familiar e participe conosco desse memorial. O Ministério Contra a Regra... Naquele que habita dentro de nós, que é maior do que habita no mundo, o Espírito de Deus, um Espírito de amor, um Espírito que vai contra o medo, um Espírito que não é um Espírito de covardia, mas é um Espírito de coragem. Ele encontra nesse Espírito força necessária para vencer os desafios, motivação necessária para dizer, ei, eu estou disposto a perseverar. Eu sei que nem tudo serão flores. Eu sei que eu não estou em um parque de diversões da Disney. Mas aquele que me chamou, aquele que me escolheu, é fiel para cumprir cada uma das suas palavras e me fazer perseverar até o dia final. É assim que um vencedor se porta. Nos negócios, no mundo do business, nós chamamos estes tipos de negócios que vencem, que prosperam, que avançam como negócios disruptivos. Em meio a um mundo comum, em meio a onde todo mundo está enxergando só o problema, de repente, uma novidade, de repente, uma reinvenção,
De repente, alguém se propõe a fazer o que ninguém estava fazendo e romper as barreiras dos desafios. E esses negócios são chamados de negócios disruptivos. Um bom exemplo, começou em 2008, esta empresa. Você já deve ter ouvido falar sobre o Airbnb. Com certeza, você que viaja muito, já ficou hospedado em algum. Um aplicativo onde você encontra casas de temporada, estúdios, apartamentos para você alugar e ficar alguns dias hospedado. A história deste negócio começa em 2008, com 3 amigos que moravam em São Francisco, na Califórnia. Eles estavam sem dinheiro para pagar o aluguel. E de repente eles têm uma ideia. Eles souberam que uma grande convenção de arquitetura estava acontecendo na cidade. E eles tiveram uma ideia genial. Se não conseguimos pagar o nosso aluguel, por que nestes dias onde toda a cidade está tomada com esta convenção e a rede de hotelaria não está conseguindo atender, por que não ficamos alguns dias fora de casa, em algumas casas emprestadas, e pegamos o nosso apartamento aqui, que nós não estamos conseguindo pagar aluguel, e não alugamos para aquelas pessoas que virão até aqui para esta convenção? E eles fazem isso, e dá muito certo. Eles perceberam que alguns dias eles poderiam ter já o dinheiro para pagar o aluguel daquele mês. E eles repetem, e ficam fazendo isso por muito tempo, juntam caixa, compram outro lugar. De outro lugar, eles vão para outro lugar, e assim eles começam a desenvolver esta plataforma de aluguéis de imóveis. Esta plataforma ela cresceu 1080% em poucos anos, chegando recentemente a 32 mil localizações em 92 países. Em apenas 12 anos, o Airbnb ele superou o número de localizações de redes de hotéis renomadas como o Hilton, que está no mercado há mais de 100 anos. 3 amigos viram uma impossibilidade, viram um gigante, o aluguel não dá para ser pago. Eles tinham 2 opções, eles podiam desistir e entregar os pontos, não tem o que fazer. Vamos morrer, vamos ficar sem teto, vamos ficar sem lugar para habitar. Não, eles não escolheram este caminho, eles decidiram ser disruptivos. Eles decidiram que eles eram vencedores e nada podia os parar. Então, eles romperam uma indústria centenária e se tornaram o número 1 do setor de hotelaria. Mudaram para sempre este setor. Isso é ser disruptivo. Falar sobre isso me faz pensar em como Deus nos chamou para rompermos a barreira do tempo. Me faz pensar como Deus nos chamou para com Ele rompermos as barreiras dos desafios e entender que nenhum gigante é grande o bastante para o poder deste Deus que habita em nós. Quantos aqui são salvos, lavados, regenerados pelo sangue do Cordeiro? Quantos estão em Cristo aqui? Ei, a partir do momento que você entrega a tua vida a Ele, está no teu DNA viver acima do teu tempo. Está no teu DNA viver à frente do impossível. Está no teu DNA conquistar e ser alguém mais que vencedor, não em você, mas nele que agora habita aí no teu coração. Vamos falar um pouco sobre tempo, porque vencer envolve tempo. Vencer envolve encarar o tempo como um aliado e não um vilão. Vencer envolve entender os tempos e as estações que estão em volta de nós. Há 2 formas de categorizar o tempo, biblicamente. Palavras gregas para o tempo é cronos e kairos. O cronos é a maneira que nós escolhemos para quantificar o tempo aqui na Terra. Para nós, o tempo é uma malha que se estende em uma única direção, como algo escasso que se vai. É os dias, as horas, os minutos, os segundos, é o tempo quantificável. É aquilo que nós aprendemos desde cedo. Na literatura grega, o cronos era representado por um senhor já de idade, com uma ampulheta na mão e bem cansado, porque o tempo cronológico é assim, não é?
Alguém, com o passar dos anos, tem a capacidade de fisicamente se encontrar menos cansado? Não faz sentido. O nosso corpo ele tende a deteriorar com o tempo. É normal. Porque o tempo cronos é uma malha única que se estende em uma só direção. O tempo não volta. Dá para voltar no tempo? Só nos filmes da Marvel, mas você não faz parte dos filmes da Marvel. Você faz parte da vida real. E o tempo ele anda em uma só direção. Mas existe outra forma de analisar o tempo, que não é no Cronos, mas é no Kairos. O Kairos ele representa o tempo de Deus. O Kairos ele não é como o Cronos, que pode ser quantificável. Olha, é 2 anos, são 3 dias, são 4 horas. Não. Ele não dá para ser quantificável. O Kairos ele está em uma outra dimensão. No Kairos, o futuro pode ser daqui 1000 anos, ou o futuro pode ser daqui 5 minutos. É por isso que na literatura grega, o Kairos é representado por um jovem, com asas nos seus pés e uma balança na mão, porque o tempo Kairos, ele é ágil e ele é justo. O Cronos é movido pela necessidade. O tempo cronológico que vai passando todos os dias e nos deixando mais velhos, ele se move pela necessidade. Em cada estação da nossa vida, em cada idade que nós temos as nossas necessidades únicas. Uma criança tem as suas necessidades, o adolescente as suas e assim por diante. O Kairos não. O Kairos, ele se movimenta não pela necessidade momentânea, mas por um propósito eterno. É por isso que o Kairos de Deus sobre nós pode ser daqui 100 anos, ou o Kairos de Deus sobre nós pode ser hoje, ainda aqui nesse culto. Deixa eu tentar te explicar um pouco melhor como isso funciona. Eu quero propor para você que nós somos bons mordomos. Diga comigo, eu sou um mordomo. O que é um mordomo? O mordomo cuida daquilo que não é dele. O mordomo cuida daquilo que é de outra pessoa. Não apenas sobre os teus recursos, e nós falamos muito sobre recursos. Mas eu quero propor a você que você é um bom mordomo da tua vida. E você é um bom mordomo do teu tempo. E a sua boa mordomia, você cuidar bem do seu cronos, que é o tempo cronológico, libera este Kairos de Deus sobre a tua vida. Pastor, me explica, que eu estou confuso aqui. Vamos lá? Como o paizão diz, vamos desenhar. A Bíblia vai dizer lá em Efésios, para sermos prudentes e remirmos o tempo, porque os dias são maus. O que é remir os tempos? Já parou para pensar? A palavra remir aqui, no grego, é a mesma redenção que Cristo conquistou para nós na cruz. Nós estávamos perdidos, nós estávamos sem um caminho exato para trilhar, por conta dos nossos pecados. Mas Cristo na cruz nos redimiu e nos lavou e nos deu vida e direção. Até aqui a gente está junto? Aí Paulo fala para a gente fazer a mesma coisa que Cristo fez na cruz para conosco, a gente fazer a mesma coisa com o tempo. Ou seja, o tempo é mau, é o que Paulo diz. Ou seja, o tempo ele só passa em uma única direção e as oportunidades, se não bem aproveitadas, elas podem passar e nunca mais voltar. Ele fala, então, aprenda a remir os tempos. O que é isso? Aprenda a discernir os tempos. Aprenda a pegar aquele tempo que estava perdido, aquele tempo que não volta mais, aquele tempo que às vezes está confuso, e da mesma forma que Jesus deu direção para um povo que estava perdido, você é responsável de dar direção para os teus dias. Você é responsável de dar direção para o tempo. E pastor, como que eu faço isso? Boa mordomia. Como assim boa mordomia? Deixa eu te explicar o que eu quero dizer com boa mordomia. Se o Kairos fala sobre algo que não depende de mim, se o Kairos fala sobre algo que está além da minha compreensão, e se para eu acessá-lo, eu preciso me comportar, eu preciso ser um bom mordomo aqui no Cronos, no tempo quantificável, naquilo que eu controlo, os meus dias, os meus anos, os meus minutos, os meus segundos. Como que essa dinâmica funciona? Funciona mais ou menos como Neemias. Lembra do Neemias?
o povo de Deus ele foi levado em cativeiro lá na Babilônia. E lá na Babilônia, esse povo ficou escravizado, Jerusalém foi sitiada, os muros foram derrubados, enfim, o povo ficou muito tempo longe de Deus, o povo escolhido de Deus. Os anos se passaram e Deus levanta um homem chamado Neemias para ser o restaurador. Eles conseguem conversar com o rei da época, o rei permite que a nação de Israel volte para o seu lugar de origem, e quando eles chegam no seu lugar de origem, o templo está destruído, e os muros estão derrubados, os muros que eram a proteção da cidade. E Deus coloca no coração de Neemias o desejo de reconstruir os muros. Até aqui a gente está junto? Neemias então tinha uma missão. Qual que era a missão dele? Reconstruir os muros. Para isso ele precisava de uma oportunidade. Diga comigo, oportunidade. Oportunidade para nós aqui é o Kairos. Quando que a oportunidade chega? Você tem aí no teu Cronos, você tem aí na tua agenda, você tem aí nas tuas anotações, quando que as oportunidades vão aparecer na tua vida? Alguém tem aí na sua agenda? Não, por quê? Oportunidades são Kairos, não estão cronometradas. Oportunidades falam sobre propósitos, falam sobre algo que não está nas nossas mãos. O Kairos para Neemias era a oportunidade certa para poder reconstruir os muros. E como que ele acessava o Kairos? Sendo bom mordomo do Cronos. Como que ele fez isso? Ele se preparou. Ele orou, ele jejuou, ele clamou, ele estudou, ele reuniu o povo, ele formou liderados, ele formou pessoas, ele deixou todo mundo perto dele. Beleza? Um dia, o rei chama ele. E o rei chama ele e fala assim: Neemias, eu estou vendo que você está meio abatido. Eu estou vendo que você está precisando de alguma coisa. O que você quer? A oportunidade chegou. Agora imagina a oportunidade bater na tua porta e você não está pronto. Nesse momento, se Neemias falasse assim: ô rei, eu tenho muita coisa para te pedir, mas assim, olha, eu ainda preciso reunir o povo, eu ainda preciso orar, eu ainda preciso jejuar, eu ainda preciso fazer tanta coisa, eu ainda preciso me preparar tanto. Então faz o seguinte, daqui 2 anos, você vem e me pergunta o que eu quero, que eu vou te responder. O que ia acontecer? O rei não ia dar outra oportunidade para ele. Lembra que o rei aqui, ele era favorável ao povo de Deus, mas o rei não se importava tanto com eles, porque ele era favorável, ele não era do povo de Deus. Neemias precisava se encontrar pronto quando a oportunidade chegasse. E se encontrar pronto para quando as oportunidades chegarem, é ser bom mordomo do Cronos. Você não controla quando as oportunidades chegarão, mas você controla como se prepara para elas. Tem muita oportunidade de Deus que vai chegar na tua vida para você romper em 2026. Como que você vai estar quando a oportunidade aparecer na tua frente? Deus, espera aí que eu vou jejuar e orar mais um pouquinho. Por que já não estava jejuando e orando? Deus, espera aí que eu vou estudar mais um pouco. Por que já não estava estudando? Deus, espera aí que eu vou trabalhar mais. Por que já não estava trabalhando? Ficou claro? O que é o Kairos? Oportunidades. Não podemos controlar. O que é o Cronos? É o dia a dia. É a nossa agenda. São os nossos afazeres. É aquilo que nós podemos controlar. Então faz o que você tem que fazer no Cronos. Pega a tua agenda, se tem que estudar, estuda, se tem que trabalhar, trabalha, ora, jejua, leia a Bíblia, se prepare, forme líderes, cuide dos seus filhos, cuide do teu casamento, faz tudo que tem que ser feito aqui no tempo cronológico. E a hora que você for um bom mordomo do Cronos, o Kairos, as oportunidades de Deus chegam na tua vida e você vai estar pronto, você vai estar já preparado, falando: ei, pode vir que eu estou pronto. Pode vir que eu quero, eu vou conquistar, eu vou fazer, eu vou construir. É isso. É isso que eu chamo de momento Kairos. É um momento quando a oportunidade e o favor divino encontram a atitude correta.
Quando a oportunidade e o favor divino encontrarem uma atitude correta, romper. É por isso que o futuro não é um momento. Por isso que o futuro é um lugar. E o que determina a velocidade em que você irá acessar o seu futuro é a sua boa mordomia com o tempo. O futuro se revela quando se torna presente. Então viva preparado. E por que eu estou falando sobre tudo isso? Porque pessoas disruptivas são aquelas que rompem. São aquelas que esbarram no Kairos, então são bons mordomos impulsionados pelo favor divino. A minha missão nesta manhã é te ajudar, a partir de hoje, a ter boas posturas, a ser um bom mordomo, cuidar bem do teu tempo, cuidar bem da tua vida, para que então as oportunidades, o Kairos de Deus venha sobre você. Eu quero citar 3 coisas que precisamos romper. 3 coisas que precisamos deixar para trás. 3 coisas que precisamos eliminar das nossas vidas, se queremos estar prontos e preparados para as maiores oportunidades que Deus vai colocar à nossa frente. Para isso eu quero contar rapidamente a história de José. Se tem alguém que foi disruptivo no seu tempo, foi José. Quando jovem ainda, ele teve sonhos que estavam muito à frente do seu tempo. E ele fez com que, então, a sua vida vivesse em uma eterna tensão entre fazer o certo, mas também esperar as oportunidades divinas. José era filho da velhice do Jacó. Lembra do Jacó, que teve o seu nome mudado para Israel? Jacó, que era filho de Isaac, neto de Abraão, herdava a promessa. A partir de Jacó agora, muitos filhos nascem, filhos esses que dariam origem às tribos de Israel. Quando jovem ele teve muitas visões, ele já era um jovem que vivia à frente do seu tempo. Por alguns ciúmes ele foi traído pelos seus irmãos o venderam para uma caravana de egípcios que estava passando perto deles, porque eles nutriam muita amargura, muito ressentimento, muita raiva. José teve alguns sonhos que falavam acerca do futuro, e ele compartilhou esses sonhos com seus irmãos. Seus irmãos, como diz a galera hoje, pegaram ranço dele. Venderam ele foi embora como escravo para o Egito. Mas ele sempre teve algo no coração dele. Ele não era um desistente, ele era um vencedor. Ele era chamado por Deus para liderar. E ele guardou aquele sonho que Deus deu para ele lá no início, no seu coração, e perseverou nisso. Injustiçado, ele é levado então agora para o Egito. E lá no Egito, ele vai parar na casa de um camarada chamado Potifar. Potifar era um alto capitão da guarda. E naquela casa, então, José foi um bom mordomo. O favor de Deus estava com ele. Mesmo em terra estrangeira, mesmo sofrendo, mesmo rejeitado pelos seus irmãos, mesmo tendo vistos de casa o traindo, este camarada ele chega com uma outra postura no Egito. Em Gênesis capítulo 39, versículos de 1 a 6, diz o seguinte: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele, que fazia prosperar em tudo que realizava, agradou-se de José e o tornou administrador dos seus bens. Potifar deixou ao seu cuidado a sua casa e confiou tudo que possuía. Desde que deixou cuidando da sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim, deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha e não se preocupava com coisa alguma, exceto sua própria comida. Perceba que a postura dele já é diferente. Quantos diante da traição, quantos diante da rejeição, escolhem fazer daquele gigante um gigante
é impossível de ser destronado, de ser derrubado. Então, preferem ficar amuadinhos no cantinho deles, chorando e curtindo aquele momento depressivo de tristeza, abatimento e caos. José podia ter chegado no Egito e falado: eu estou aqui como escravo, eu estou aqui rejeitado, ninguém me quis na minha família, quer saber? Eu vou chegar no Egito e eu vou ser o pior possível. Eu vou ser a pior pessoa possível. Eu não vou fazer direito às coisas, porque quer saber? É melhor eu morrer mesmo nas mãos deste pessoal malvado aí do Egito, do que ter que ficar trabalhando que nem um doido como escravo. Não foi essa a postura dele. Ele sabia que uma oportunidade de liberdade podia chegar. Mas para que a oportunidade venha sobre nós, nós precisamos estar preparados. Como que ele se preparou? Ele foi o melhor que ele podia ser. Ele chegou na casa de Potifar: é aqui que eu vou trabalhar, é para esse camarada que eu devo lealdade, então eu vou fazer o melhor. E ele se tornou o melhor. A Bíblia vai dizer que o Potifar deu todas as responsabilidades da casa para ele, de tanto que esse camarada era bom. E a Bíblia diz, inclusive, que o José era tão bom, que o José se posicionava tanto, que o José era tão disruptivo, que o José tinha tanta vontade de continuar vencendo, que não só ele prosperou, mas até a casa daquele senhor egípcio prosperou por causa dele. É tão bom ver histórias de gente que não dá desculpa, de gente que arruma solução. Porque vamos ser sinceros, gente, encontrar problemas é fácil. Me dá uma agonia quando, entre tantas coisas que a gente tem para fazer, entre tantas coisas que a gente tem para avançar, as pessoas só vêm apontar problemas. Eu não sou contra a cultura do feedback. Feedbacks contínuos são necessários para uma empresa, para qualquer instituição, para qualquer organização, para uma igreja como essa, entender onde precisamos melhorar, onde precisamos ajustar. Legal. Agora, se você é do time que só aponta problema, mas junto com o problema não traz também a solução, você está jogando no time errado. José não ficou olhando para os problemas. José olhou para a solução. Eu vou trabalhar tão bem aqui, que mesmo sendo um escravo, eu vou ser um escravo diferenciado. Eu vou ter mais regalia que os outros. Por quê? Porque eu faço bem o que eu faço. Eu não vou correr o risco, José pensava, de eu ser desprezado dentro dessa casa também. Porque o meu senhor, Potifar, mesmo não tendo a mesma fé que eu tenho, ele vai precisar de mim. É assim que a influência se dá. Mas mesmo fazendo tudo certo, não temos a garantia que novos gigantes não possam querer nos intimidar. Mesmo fazendo tudo certo, em uma oportunidade, a mulher desse Potifar deu em cima dele. Ele tentou fugir. Ele não negociou seus princípios, seus valores. Ele não deu nem ideia para a mulher. Ele não tentou negociar com ela. Não, veja bem, ele correu. Porque é assim que o bom cristão, é assim que o homem de Deus faz com o pecado. Ele correu. Só que nesta fuga, ela arranca a capa dele e usa aquela capa para incriminá-lo. E ele vai parar onde? Na prisão. Ah, agora o José podia falar. Agora o José podia falar: olha, tá vendo? Eu era um bom filho, eu tinha sonhos, me desprezaram e me mandaram embora. Eu vim para casa do Potifar, eu fiz ele prosperar, eu fui o melhor, eu fiz tudo certinho. Que recompensa que eu recebo? Fui mandado para a prisão, injustamente. Quer saber? Não vai ser na prisão então que eu vou fazer algo melhor. Na prisão também eu vou ficar quietinho e eu vou ficar só na minha aqui, esperando os meus dias passar, esperando Deus me levar, porque eu não aguento mais sofrimento. Essa talvez seria a postura dos desistentes, mas José não desistia. Olha o que ele faz na prisão. Gênesis 39, 21 a 23. Mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada,
do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo que realizava. Uau! Anos na prisão, e o que ele faz? Ele se torna o número 1 da prisão. Engraçado, gente. Engraçado como estava conversando com o pastor Fausto, quinta-feira, como tem gente que reclama, porque está difícil, não consegue arrumar emprego, é isso, aquilo, e nós estávamos conversando. É incrível, né? Como gente boa, gente trabalhadora, gente que rala de verdade, raramente está sem emprego. Às vezes na dinâmica empresarial, nós estávamos conversando. O empresário que quer alguém bom, às vezes ele tem que pegar de outra empresa, porque gente boa está sempre se movimentando. É óbvio. Não quero ser aqui, faltar com compaixão, de repente algo aconteceu, de repente a empresa quebrou e você precisou ir embora. Só que sabe o que eu percebo? Até nestes casos, até nos casos de alguém que repentinamente fica sem emprego, pessoas boas raramente estão paradas, estagnadas, acomodadas. Me admira ver algumas pessoas que de repente a empresa precisou fazer alguns cortes, o camarada foi o primeiro que rodou, daqui a pouco ele está lá. Ele está se virando, ele está correndo, ele está indo atrás, ele está entregando currículo, ele está se preparando, ele está estudando. Enquanto isso, ele não está ficando o dia inteiro, deixa eu aproveitar aqui, eu tenho uns meses aí de seguro, deixa eu assistir umas séries, deixa eu assistir uns filmes legais aqui, deixa eu colocar o catálogo da Netflix em dia, ele está rodando. E hoje tem espaço para todo mundo. Como eu tenho sido abençoado através de alguns homens, alguns jovens que eu tenho caminhado, e eu vejo em algum momento, perdeu aquele emprego, não era um emprego muito estável, daqui a pouco ele está lá, e ele está se destacando. Hoje está em alta os aplicativos de mobilidade urbana, e aí o camarada vai lá ser motorista de aplicativo, daqui a pouco ele está sendo um dos melhores. Por quê? Porque em meio a tantos que tem, ele quer se destacar. Então ele sempre oferece algo a mais, ele sempre faz algo melhor. E talvez naquele momento, naquela entre-safra, ele não está parado, ele está se movendo, ele está se destacando, e as coisas estão acontecendo. E daqui a pouco ele já conseguiu algo melhor do que ele tinha lá atrás. Por quê? Não se acomodou. José podia se acomodar na prisão. Ele falou, não, eu vou ser o melhor. E sabe o que aconteceu? O carcereiro colocou ele como chefe da prisão. O José até na prisão conseguiu se destacar como líder. Porque ele era bom no que ele fazia. Porque ele era excelente no que ele fazia. Porque ele era um bom mordomo. Ele sabia se posicionar. Até que, depois de anos de prisão, finalmente o momento Kairós chegou sobre José. Lembra que eu falei que quando ele era criança ele teve um sonho? O sonho dele é que ele era colocado em uma alta posição de autoridade. Agora, pensa comigo, gente. Na casa dele ele foi autoridade? Lá na casa do Potifar, ele recebeu toda esta honra que ele gostaria? Não. Na prisão, ele recebeu honra? Não. Ele foi colocado como líder dos presos, mas não houve honra, não houve nada do que ele viu na infância. Na infância, ele via ele num trono. Na infância, ele via súditos se curvando a ele, por quê? Porque ele era colocado em uma alta posição. Alguém numa prisão vai estar em alta posição? Ele sabia que Deus tinha uma palavra, ele sabia que Deus tinha uma promessa, mas esta promessa ia acontecer só no tempo de Deus. Mas se o tempo de Deus, você já aprendeu que o futuro não é um tempo, é um lugar, e você anda para esse futuro na velocidade da tua obediência, o que José fez? Eu não sei quando Deus vai me promover. Eu não sei quando Deus vai me prosperar. Eu não sei quando as promessas de Deus vão chegar na minha vida. Eu só sei de uma coisa: eu vou me encontrar pronto quando isso acontecer. E de etapa em etapa eu vou me posturar. Então na casa de Potifar ele fez, na prisão ele fez, e de repente, chegou o dia. Olha aqui para mim. Demora muito tempo para o de repente acontecer.
Tem gente avançando, tem gente rompendo, tem gente prosperando. Aquela pessoa lá, de repente, olha lá, de repente está vivendo tudo isso. Não existe de repente. De repente para você. Mas só quem está vivendo o extraordinário de Deus sabe os processos que te fizeram chegar até aqui. O de repente de José chegou. Ele estava lá, fazendo o que ele fazia, sendo um bom mordomo do seu tempo. Faraó teve um sonho. E alguém contou para o faraó que tinha um camarada lá dentro da prisão, que era um homem de Deus, que inclusive era alguém que tinha um dom dado por Deus de revelação de sonhos. Ele havia revelado sonhos de pessoas que estavam presas com ele, depois posteriormente foram soltas. E estas pessoas falam dele para o faraó, o rei do Egito. O faraó então no capítulo 41, versículo 14, manda chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear, de trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. No versículo 38 diz: por isso o faraó lhe perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio, todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior do que você. E o faraó prosseguiu: eu entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou do dedo o seu anel selo e o colocou no dedo de José. Mandou vestir de linho fino e colocou uma corrente de ouro no seu pescoço. Também fez-o subir em sua segunda carruagem real. À frente aos arautos iam gritando: abram caminho. Assim José foi posto no comando de toda a terra do Egito. E disse ainda o faraó a José: eu sou o faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. E o faraó deu a José o nome de Zefanate-Paneia, e lhe deu por mulher a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Depois José foi inspecionar toda a terra do Egito. José tinha 30 anos de idade, quando começou a servir ao faraó, rei do Egito. Ele se ausentou da presença do faraó e foi percorrer o Egito. Ei, percebe quanta honra, percebe quanta coisa boa. A promessa de Deus chegou sobre José. Mas para a promessa de Deus chegar sobre José, ele teve que se posicionar em boa mordomia. Para a promessa de Deus chegar sobre José, ele teve que se encontrar preparado. Para a promessa de Deus chegar sobre José, ele teve que romper com 3 situações que eu encontro em toda essa história que eu te contei hoje rapidamente. Quais são estas 3 coisas que José rompeu, pastor? Eu quero romper também. Quem aqui tem promessas de Deus sobre a tua vida? Quem quer chegar nessas promessas aprovadas? Só vai chegar, só vamos chegar, se as 3 coisas que José rompeu, nós rompermos também. Então anota aí, bem rápido. Primeiro, hoje você precisa romper com o imediatismo. Onde que eu vejo José rompendo com o imediatismo? Na casa de Potifar. Lembra que a mulher assediou ele? Ele podia ter cedido, ele era homem, ele tinha os desejos sexuais latentes, como todo homem tem. E ele estava com a chave na mão para satisfazer os seus desejos, mas ele não agiu pelo imediatismo. José não topou pegar aquele prazer momentâneo, em detrimento de cumprir seu propósito. Ele sabia que era chamado para grandeza, e coisas pequenas não o atraíam. Naquele momento, talvez de suas maiores provas, ele optou em ir para a prisão mesmo injustamente. Mas mal sabia ele que era a prisão que seria a porta de entrada para o palácio. Se ele não tivesse ido para a prisão, ele nunca iria revelar o sonho daquele prisioneiro. E se ele não revelasse o sonho do prisioneiro, o prisioneiro nunca contaria para o faraó que havia alguém no reino capaz de revelar sonhos.
E se tudo isso não tivesse acontecido, o faraó nunca o chamaria, nunca teria o seu sonho revelado e José nunca ocuparia o seu lugar no palácio. Lembre-se, o momento Kairos ocorre quando a oportunidade e favor divino encontram a atitude correta. Diga comigo, atitude correta. E em qualquer circunstância. Você, na tua jornada, sempre vai se deparar com um paradigma. Sempre vai se deparar com algo que é corriqueiro em nossos dias. A luta entre o prazer momentâneo e fazer o que é certo. Hebreus capítulo 12, versículo de 1 a 4, diz que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. E ele fala, visto que assim estamos, livremo-nos de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, e corramos uma corrida de perseverança que nos é proposta, tendo os nossos olhos fitos em quem? Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Todas as vezes que você é movido por necessidade, todas as vezes que você é movido pelos teus impulsos, pelas suas vontades, você não vai acessar o Kairos, as oportunidades e as promessas de Deus sobre a tua vida. Porque o Kairos nunca se movimenta por necessidade, mas por propósito. O Kairos, ele não é imediato, o Kairos é eterno. Nunca negocie um propósito eterno por um desejo, aflição ou dor momentânea. As piores decisões da nossa vida, nós tomamos pensando no que é melhor para o hoje e não para o futuro. Quem se move pelo momentâneo, cai na infidelidade na primeira oportunidade para satisfazer os desejos sexuais latentes que habita nesse corpo caído e corrompido pelo pecado. Quem opta pelo prazer momentâneo, faz dívida com a agiota, escolhe os jogos de azar como resolução rápida para suas dívidas. Quem opta pelo prazer momentâneo, não sabe esperar o tempo divino e cai na rebeldia e na infidelidade à liderança, porque não sabe passar pelos processos. José não. José rompeu com o imediatismo. Levanta sua mão bem alto e fala assim, nessa manhã, de uma vez por todas, eu estou rompendo com o imediatismo. Eu nasci para acessar o que é eterno. E por isso, o momentâneo não faz meus olhos brilharem. Eu escolho o eterno. Eu escolho romper com o imediatismo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Segundo, José rompeu com a reclamação. Gênesis 39, 21, 22. Mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia. Diga comigo, a simpatia. Como é difícil viver com gente reclamona. Como é difícil viver com gente que nunca está bom. Nós temos um costume no Brasil, né? A primeira coisa que a gente chega para alguém e fala, e aí, tudo bem? E às vezes, até por educação, num primeiro momento a gente fala, tá tudo bem, e você? E não tem problema, em um dia que não está tudo bem, você fala, cara, hoje não está tudo bem, hoje não está legal. O problema é a gente conversar com pessoas que nunca estão bem. É ou não é? É a coisa mais chata que tem. Pessoas que estão sempre cabisbaixas, sempre murmuradores, sempre reclamando, nunca está bom. Se o dia está quente é porque está muito quente. Esse calor de Araçatuba, aí pega um friozinho. Nossa, que frio também, né? Podia estar no calor também. Nunca está bom. Se está frio é porque está muito frio, se está calor é porque está muito calor. É difícil. Se a cidade está parada, pegou um dia com pouco trânsito, que cidade morta. Ei, Araçatuba, hein, também, podia ter mais coisa para fazer. Araçatuba podia prosperar mais, podia avançar mais. Aí pega um dia a cidade bombando. Nossa, esse trânsito também, está parecendo São Paulo aqui, está parecendo cidade grande. Sempre tem algo para reclamar.
Sempre tem algo para murmurar. E a murmuração, a reclamação é uma péssima companheira para quem quer romper. É uma péssima companheira para quem quer acessar o Kairós de Deus. A Bíblia, ela não tosa a pílula. Ela mostra erros e acertos dos seus principais personagens. Mas o que me chama a atenção é que a Bíblia não relata nenhum erro de José. E a Bíblia não relata nenhum momento de murmuração e de reclamação dele. É óbvio que ele errou. Senão, ele era o Messias, e ele não era o Messias. Mas a Bíblia não relata, porque a Bíblia mostra uma postura muito sábia dele, de manter-se quieto e confiante naquilo que Deus ia fazer. Quanto mais certo ele fazia, mais problemas surgiam. Tem gente que fala, cara, quanto mais eu tento fazer as coisas certas, mais problema aparece. É a vida como ela é. Quanto mais você cresce, quanto mais alto você sobe a montanha, mais rarefeito é o ar lá em cima. Quanto mais você avança, mais desafios lhe são propostos. O que você vai fazer? Vai ficar reclamando? Eu não vejo José murmurando, eu vejo ele avançando, confiando que tudo daria certo. Eu já disse isso algumas vezes e eu repito. Para de reclamar do que você está vivendo hoje. Eu tenho convicção que muitas coisas que Deus está te permitindo viver são respostas de oração, de orações que você fez há anos atrás. O ano passado, eu compartilhei, eu não sei em quais celebrações, vou falar de novo, de repente tem gente nova, mas o ano passado eu me deparei desta forma. A carga de desafios e responsabilidades foram aumentando, e eu cheguei em um momento que eu percebi que eu só estava reclamando. As pessoas chegavam em mim, não, porque eu estou sempre cansado, não, é porque não sei o quê, porque, nossa, é muita coisa, porque... E aí, às vezes, em casa, eu só ficava prostrado. Aí eu falei assim, peraí, mas eu fiz uma oração há uns anos atrás. Deus, alarga as minhas tendas. Deus, o que o Senhor estiver fazendo, não faça sem a minha vida. Deus, eu quero desafios, eu quero viver os teus sonhos, eu quero viver os teus planos para a minha vida. Então, toda vez hoje que eu me vejo murmurando e reclamando do que eu estou vivendo, das responsabilidades que Deus tem me dado, eu falo, eu não posso fazer isso. Porque eu estou vivendo respostas das minhas orações. É a mesma coisa de você pedir um presente para o teu marido te dá o presente e você reclama, fala, não gostei desse. Mas foi você que pediu. Ingratidão. Por isso que a murmuração e a reclamação é atitude de ingratidão com Deus. É dizer, Deus, eu pedi, o Senhor me deu, mas eu não quero mais, eu não gostei muito, eu prefiro a vida do outro. Eu preciso romper com a murmuração porque ela limita a minha visão. E tudo que eu foco expande. Por tudo, se eu focar no problema, o problema vai parecer maior do que ele é. Como romper com a reclamação? Substituindo a murmuração por gratidão. O oposto de murmuração é gratidão. A gratidão pavimenta o caminho para o mais. A Bíblia não apenas diz no que não devemos pensar, mas ela também nos direciona em que devemos pensar. A Bíblia não apenas nos orienta a não murmurar, a Bíblia nos orienta a agradecer. 1 Tessalonicenses 5,18. Deem graças em todas as circunstâncias, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo. Levante suas mãos bem alto. Fala, Senhor Jesus, nessa manhã, eu quero romper com a reclamação, com a murmuração. Hoje, eu substituo a reclamação pela gratidão, porque o Senhor tem cuidado de mim. Obrigado pela sua fidelidade. Hoje, eu declaro enterrada toda murmuração da minha vida para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Por fim, José rompeu também com uma terceira atitude que pode te parar. José rompeu com as dores do passado. Quando José é colocado como o vice-governador, uma fome assola todo mundo, as cidades, os países em volta, as nações em volta.
José, entretanto, é que eu não contei toda a história, a gente não tem tempo hábil para isso, mas eu te encorajo a ler a história de José em casa, principalmente você que está se integrando à família agora, vai te edificar muito. José, colocado como vice-governador, ele tem uma ideia, porque o sonho do faraó, o sonho que fez com que José saísse da prisão e fosse para o palácio, a revelação que José tem é o seguinte: olha, vão ter 7 anos de fartura, 7 anos de escassez em toda a terra. Vamos administrar bem a fartura, vamos cuidar da fartura. Quando chegar a escassez, a gente vai ter para nós e vai ter também para vender e abençoar outras nações. Quando chegou a escassez, a fome se instaurou em toda a terra, não apenas o Egito foi abençoado, mas as outras nações vinham comprar alimento no Egito. E dentre estas nações que vieram comprar alimento no Egito, quem que veio? O povo hebreu, a família de José. E agora José se encontra em uma posição onde ele, como este vice-governador, este governador, na verdade, este vice-faraó, este que tinha a segunda palavra no Egito, ele que lidava com estas questões. E nessa de lidar com estas questões, ele tem que ver os seus irmãos frente a frente. E aqui ele poderia cantar aquela música gospel, bem bíblica, né? Quem te viu passar na prova, não ajudou, vai se arrepender, eu vou pisar em você, isso aí. Que não tem nada a ver com o que Jesus nos ensinou, né? Ele podia, não, agora eu vou pisar nesse povo, me venderam, me rejeitaram, agora eu estou na posição. Agora você está aí na plateia, eu que estou no palco. Não. Ele escolhe ter uma atitude que apontava já o nosso Messias que viria. Porque Jesus, mesmo sendo Deus, não tomou como usurpação sendo igual a Deus, mas ele se humilhou até a forma de servo. Foi o que José fez. José perdoou. José rompeu com as dores do passado. José perdoou seus irmãos. José perdoou sua família e ainda trouxe eles para habitar junto com ele no palácio. E tempos depois, para testificar que o perdão liberado foi real, em Gênesis 41, 50, 52, José tem 2 filhos. Antes da fome, a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer do sofrimento da casa do meu pai. E ao segundo chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Diga comigo: Deus me fez esquecer. Diga comigo: Deus me fez prosperar. Sabe, a primeira coisa que você precisa fazer para se tornar um bom mordomo do seu cronos, do seu tempo, para se tornar uma pessoa disruptiva é: rompa com as dores do passado. José foi intencional. Ele nomeou os seus filhos desta forma: Deus me fez esquecer, Deus me fez prosperar. Lembre que ele passou muita rejeição com seus irmãos. O seu próprio pai, juntamente com seus irmãos, o ridicularizaram por sonhar os sonhos de Deus. E às vezes tudo que eu e você precisamos fazer é assumir esta autonomia da nossa vida e exercer a autoridade para nomear a nossa situação atual. Estão dizendo que o seu momento atual é de fracasso, incerteza, derrota. Use a autoridade que o Senhor te deu e dê um novo nome para esse momento. Deus me fez esquecer das dores do passado e Deus está me fazendo prosperar na terra da minha aflição. Se você estudar a história de José, você vai ver que em todo momento ele estava buscando oportunidades. Na casa de Potifar, na prisão, aonde ele fosse, ele buscava oportunidades. Mas ele não ficou de braços cruzados, ele não ficou ressentindo as suas dores de outrora. Porque o excesso de passado ou excesso de futuro nos torna maus mordomos no presente. Se você olha demais para trás, para aquilo que aconteceu, para quem te rejeitou, para quem te magoou, para aquilo que você errou,
você vai ficar paralisado. Se você olha demais para o futuro, você vai ficar amedrontado. Mas quando você se posiciona para fazer o que é certo a se fazer no presente, você está com o teu passado resolvido e o teu futuro bem guardado nas mãos daquele que te chamou para avançar e receber as oportunidades na hora certa. Como romper com as dores do passado, pastor? Agora mesmo tem vozes gritando aqui. O Senhor está pregando aí, pastor, sobre vencer, e eu estou ouvindo as vozes. Você é um derrotado, você é um fracassado, você já quebrou, você já foi infiel, você já vacilou, você não assumiu os teus erros. Quer romper com as dores do passado hoje? Coloque um propósito nessas dores. Não permita que os traumas, as dores, os erros, as aflições do passado nomeiem o seu futuro. Ressignifique o seu passado, trazendo propósito para ele através da autoridade que Cristo te entregou. Aconteceu, já ficou para trás. Coloque um propósito naquilo. Tudo foi para a glória de Deus. E Deus só estava me preparando. Deus só estava me fazendo aumentar os meus depósitos para estar preparado para os próximos desafios. Acima de tudo, se você quer romper com as dores do passado, olhe para Cristo. Olhe para aquele que suportou tamanha opressão. Olhe para aquele que passou pela maior rejeição que a história já viu. Olhe para aquele que experimentou todo tipo de dor, todo tipo de aflição. Mesmo assim, não parou, porque ele tinha um propósito. Se Jesus não parou, e se Jesus venceu por nós, por que nós deveríamos perder como derrotados e não vivermos uma vida como mais que vencedores? Fique em pé no seu lugar, levante suas mãos, vamos fazer uma última declaração. Erga suas mãos. Diga assim: Senhor Jesus, nesta manhã, eu quero romper com as dores do passado. Diga assim: Senhor Jesus, nesta manhã, eu coloco propósito em tudo aquilo que eu vivi, em tudo aquilo que passou. E nesta manhã, eu decido olhar para frente, com esperança, que o extraordinário me aguarda. Porque o Senhor já está lá. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ei, eu tenho algo para te dizer. Toda essa palavra só faz sentido se você decidir andar com Ele. Há espaço para você na mesa. Há espaço para você na família de Deus. Sabe, lembra quando eu falei que nós estávamos perdidos, sem direção? Assim é a pessoa sem Cristo. A pessoa sem Cristo, ela está sem direção. Ela nunca vai encontrar o Kairos e a oportunidade do favor divino, porque ela está sem Cristo. Pastor, mas como que eu resolvo isso na minha vida? A palavra diz que se você declarar com a tua boca que Ele é o teu Senhor, que você andava talvez até perdido, sem direção, mas que uma nova decisão toma conta do teu coração, andar com Ele, encontrar com as promessas dEle e caminhar em direção aos seus propósitos. A Bíblia diz que você será salvo. E você terá a oportunidade de andar com a tua família na fé, junto e rumo às grandes oportunidades que Deus vai te apontar. Sabe outra coisa legal também? Às vezes no meio da jornada, por conta das dores do passado, por conta do imediatismo, por conta da reclamação e da murmuração, perdemos de vista também o que Deus tinha para nós. E decidimos nos esfriar, decidimos ficar um pouco distantes. E sabe, isso também é muito comum de acontecer e é péssimo para quem quer viver
as oportunidades dos céus. A boa notícia é que nessa manhã também tem lugar para você na mesa, para você que estava distante, para você que estava longe. Eu quero orar por você. Eu gostaria que toda a igreja fizesse 2 orações para fortalecer a você que está entregando a tua vida a Jesus e para fortalecer você que está hoje também se reconciliando com Ele nesta manhã. Vamos lá, igreja, vamos fazer esta oração juntas? Diga assim comigo, fale: Senhor Jesus, nesta manhã eu entendi que eu estava perdido, sem direcionamento, por conta dos meus pecados. Mas eu entendi que há um caminho, que a verdade é uma pessoa, Jesus Cristo. Eu entrego a minha vida em tuas mãos. Eu entrego a minha família em tuas mãos, para que a partir de hoje eu viva um novo dia, uma nova etapa, uma nova estação. Jesus, recebe a minha vida como oferta no teu altar. Diga assim também: Senhor Jesus, e eu que andava distante de casa, como um filho pródigo, eu decido romper com as dores do passado e voltar para a mesa, e voltar para a família. Eu decido hoje viver uma linda e nova história contigo, para a glória do teu nome. Amém. Deixa eu perguntar, peraí. Eu vou contar até 3. Você que fez estas orações, qualquer uma dessas orações pela primeira vez, eu queria que você, a hora que eu chegar no 3, você fizesse só um sinal com a tua mão. Você que está entregando a sua vida a Jesus hoje, ou se reconciliando com a igreja dele. Vamos lá, 1, 2, 3, e faz um sinal com a tua mão. Glória a Jesus, glória a Jesus. Você, glória a Jesus, glória a Deus. Ó, vamos fazer o seguinte. Eu prometo, eu não vou te expor, eu não vou perguntar teu nome, te colocar para falar no microfone. Se você que ergueu a tua mão, se você quiser, tá bom? Não é obrigatório. Eu queria que você viesse até aqui à frente. Talvez você está do lado dessa pessoa que ergueu a mão. Pergunta se ela quer ajuda, se ela quer que você traga ela aqui na frente. Só quero orar por você, por favor. Eu queria muito orar por você. Você que ergueu sua mão, vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Você familiar que está aí perto, fala: você quer que eu vou contigo? Eu vou com você. Traz ela para cá, nós queremos orar por você. Vem aqui, eu só quero orar por você. Novo dia, glória a Jesus, glória a Jesus. te amar, ó Deus, e me trouxe até aqui. Glória a Jesus. Para testemunhar. Glória a Jesus. O que posso dizer? Se não aleluia, sou grato. Aleluia. Cristo, sou grato. Cristo, sou grato. Cristo, novo dia. Glória a recebi. Jesus, obrigado. Obrigado, Jesus, por estes filhos pródigos que retornam a casa. Obrigado, Jesus, por estes membros desta nova família da fé. Obrigado porque hoje o Senhor apontou o destino. Obrigado porque hoje o Senhor apontou direção. Obrigado porque hoje há salvação nesta casa. Obrigado porque novos dias, novos destinos foram traçados, novas oportunidades foram lançadas. E nós, como família da fé, estamos felizes em receber cada um deles aqui nesta manhã. Que o melhor do Senhor venha sobre eles e que o teu nome seja glorificado neles e através deles, para a glória do teu santo nome. Amém, amém, amém. Se coloque em pé e receba um aplauso da tua família na fé. Glória a Jesus. Família, vocês que estão aqui,
Vocês que estão aqui, se vocês puderem acompanhar o nosso time aqui que vai levar, eles têm um presente para dar para vocês. Vocês estão entregando a sua vida a Jesus. Acompanha o nosso time aqui, eles vão dar um presentinho para vocês, uma lembrança para vocês nunca esquecerem desse dia, para vocês nunca esquecerem do que Jesus fez sobre a vida de vocês. Pode acompanhar o nosso time aqui, eles querem muito abençoar a tua vida, fazer uma conexão contigo e que você viva o melhor da tua jornada. Igreja, receba a bênção apostólica, receba o favor de Deus também sobre a tua vida, que você viva dias ainda mais incríveis, que venha o romper, que venha um avançar de Deus sobre a tua vida, que os melhores dias, meses e anos estejam por vir, que você possa experimentar da boa mão de Deus, quando você se colocar como bom mordomo aqui no presente. Deus, eu clamo para que tudo aquilo que nos impedia fique para trás e que avancemos a grandes coisas que o Senhor tem para nós. Deus, que o teu amor, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, Filho, as consolações, assim como o poder e a íntima amizade com o amado Espírito Santo, seja com o teu povo hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Deus te abençoe. Pra te amar.